poder constituinte costuma ser um assunto não muito amado pelos estudantes de direito ou pelos concurseiros, porque ele é visto como um tema meio chato. Mas calma, ele é bem fácil de entender. Eu sou Cíntia Brunelli e nesse vídeo você vai saber as diferenças entre poder constituinte originário e derivado e entre poder derivado decorrente, reformador e revisor. Vou explicar também o que é poder constituinte difuso e as diferenças entre recepção, repristinação e desconstitucionalização. Vai ser uma aula que costuma durar 2 horas, condensada em vídeo de poucos minutos, e por isso eu te garanto que vai valer a pena ficar até o final. O poder constituinte é o poder de criar ou atualizar uma constituição. O titular do poder constituinte é o povo, mas o exercício do poder constituinte nem sempre é realizado diretamente pelo povo. Eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. O poder constituinte se subdivide em originário e derivado. O poder constituinte originário é o poder de criar uma constituição, seja ela a primeira ou mesmo uma nova constituição. Em países democráticos, quem faz a Constituição é a Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia é eleita pelo povo. Em países não democráticos, o próprio governante é quem faz a Constituição sozinho, ou ele determina quem irá fazê-la. Nós dizemos que constituições democráticas são promulgadas, enquanto que constituições não democráticas são outorgadas. E quais são as características do poder constituinte originário? De forma resumida, o poder constituinte originário é inicial, porque ele dá início a uma nova ordem jurídica. Ele é ilimitado juridicamente, porque ele não precisa respeitar qualquer limite imposto pela Constituição anterior. Ele é incondicionado, porque não tem pré-condições. E ele é permanente ou latente, porque nada impede que a qualquer momento surja um novo movimento constitucionalista. A nossa atual Constituição foi promulgada em 1988 e não há garantias de que ela irá durar para sempre, pois sempre é possível haver o surgimento de uma nova Constituição. O poder constituinte originário pode ser de 2 espécies: histórico ou revolucionário. Ele é histórico quando estamos falando da primeira Constituição do país. A nossa primeira Constituição foi outorgada no ano de 1824 pelo então imperador Dom Pedro I. Já o poder revolucionário se refere a todas as outras constituições que não sejam a primeira. Ele tem esse nome porque ele rompe com a ordem jurídica anterior. Agora eu vou falar sobre o poder constituinte derivado. O poder derivado tem como características o de ser secundário, limitado, condicionado e subordinado. E tudo isso acontece porque ele deve obedecer às regras impostas pelo poder constituinte originário. As espécies de poder derivado são o poder derivado decorrente, reformador e revisor. Vou explicar cada uma. O poder constituinte derivado decorrente é o poder conferido aos Estados-membros para se organizarem por meio das suas constituições estaduais. A Constituição estadual deve sempre respeitar a Constituição Federal. Cada estado tem a sua própria Constituição estadual, criada pela Assembleia Legislativa. Já os municípios não têm poder decorrente, pois eles não são regidos por Constituição. Não existe Constituição municipal, e sim apenas lei orgânica. Essa lei orgânica deve respeitar o disposto na Constituição Federal e também na Constituição do seu estado. Agora vamos para o poder constituinte derivado reformador. O poder reformador é o que possibilita mudanças na Constituição por meio de emendas constitucionais. Para uma emenda constitucional ser aprovada, é preciso haver o quórum qualificado de aprovação de 3/5 de membros
em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal devem aprovar o conteúdo da emenda por 3/5 dos membros em 2 turnos em cada casa. Não é possível haver emendas constitucionais na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Além disso, uma emenda constitucional não pode reduzir cláusula pétrea. A emenda pode ampliar direitos constantes em cláusula pétrea, mas jamais reduzir. Por fim, temos o poder constituinte derivado revisor. O poder revisor foi o poder para que o Congresso Nacional pudesse revisar o texto constitucional em uma revisão que seria realizada após 5 anos da promulgação da Constituição. Então, no ano de 1994, mais de 5 anos depois da promulgação da Constituição de 1988, foram feitas 6 emendas de revisão. Essa revisão foi feita pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral, ou seja, deputados e senadores reunidos em uma única votação. A previsão para a realização dessa revisão constitucional consta no artigo 3º do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e ela é considerada uma norma de eficácia exaurida, ou seja, a sua função já se esgotou, pois não pode haver novas emendas de revisão. Ok, já conversamos sobre poder constituinte originário e derivado, e agora eu vou explicar o que é o poder constituinte difuso. O poder constituinte difuso é um processo informal de mudança da Constituição que decorre da jurisprudência através daquilo que é conhecido como mutação constitucional. Na mutação constitucional não se mudam as palavras da Constituição, mas a sua interpretação de acordo com os fatores sociais, políticos e econômicos do atual momento. Exemplo de mutação constitucional foi o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo gênero. No artigo 226 da Constituição consta que é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Mas veja que a nossa Constituição foi promulgada no ano de 1988 e naquela época o entendimento era outro. Diante disso, no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal entendeu que atualmente o conceito de união estável também abrange os casais homoafetivos, porque eles também formam uma entidade familiar e devem contar com a proteção do direito. Então o STF promoveu uma mutação constitucional. Aí talvez você me pergunte, mas Cíntia, por que fazer uma mutação constitucional e não fazer simplesmente uma emenda constitucional para realmente alterar o texto da Constituição? A resposta é a seguinte: uma emenda, como eu disse, depende da aprovação de 3/5 dos membros do Congresso Nacional em 2 turnos, nas 2 casas. É um processo dificultoso. E nem sempre os indivíduos eleitos para os cargos de deputados federais e senadores estão de fato comprometidos com o bem-estar e a evolução da sociedade. E seria injusto que os casais homoafetivos não tivessem a proteção jurídica da união estável por conta da desídia ou do preconceito de membros do Congresso Nacional. Então o STF agiu e fez aquilo que estava ao seu alcance, que era uma mutação constitucional, para conferir esses direitos. Entendeu? Agora eu vou falar sobre o que acontece quando surge uma nova Constituição. Vamos supor que hoje fosse promulgada uma Constituição totalmente nova. O que vai acontecer com as leis feitas anteriormente? A resposta é que se as leis anteriores forem compatíveis com a nova Constituição, elas serão recepcionadas. Haverá um fenômeno chamado recepção. Cada lei será avaliada. Se ela for compatível com a nova Constituição, ela será recepcionada. E se ela for incompatível, ela será revogada por ausência de recepção. Atenção, é incorreto dizer que a lei é declarada inconstitucional, porque quando a lei foi elaborada, ela era constitucional, de acordo com a Constituição que era vigente naquele momento. Existe o princípio da contemporaneidade, ou seja, uma lei só é constitucional
ou inconstitucional em relação ao período histórico ao qual ela foi produzida. Logo, se a lei é incompatível com a nova Constituição, o correto é dizer que ela não foi recepcionada. Tá, e na prática, o que muda? A consequência prática é que a realização do controle de constitucionalidade não vai ser feito por ação direta de inconstitucionalidade, ou ADI, e sim por outra ação chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou ADPF. Exemplo de lei que foi revogada por não ter sido recepcionada é a lei de imprensa. No ano de 2009, em julgamento de ADPF, o Supremo Tribunal Federal declarou que a lei de imprensa, que era do ano de 1967, era incompatível com a nossa atual Constituição. E por isso ela foi revogada. Agora eu vou explicar outro fenômeno que é chamado de repristinação. A repristinação seria a volta de uma lei que já foi revogada pela Constituição anterior. Imagine que tenha sido criada uma lei na vigência da Constituição de 1946. Aí depois veio a Constituição de 1967 e essa lei era incompatível, então ela não foi recepcionada, ou seja, ela foi revogada. Só que depois, em 1988, veio a nossa atual Constituição e daí aquela lei voltou a ser compatível. E agora, Batman, será que poderia haver repristinação? Ou seja, será que ela poderia voltar a ser vigente? A resposta é que, em regra, não. Só é possível a lei revogada voltar a viger se isso constar de forma expressa, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei revogada não se restaura pelo fato de a lei revogadora ter perdido sua vigência, a não ser que haja uma disposição em contrário. Em outras palavras, se estiver expresso que aquela lei já revogada vai voltar a ser vigente, então tudo bem. Mas se isso não estiver expresso, então não haverá repristinação, entendeu? Ok, outra pergunta. E a Constituição anterior? O que acontece com ela? Ela pode continuar em vigor? Aqui vai depender daquilo que a nova Constituição definir. Pode acontecer de a nova Constituição autorizar que a Constituição anterior permaneça em vigor, mas com status de lei infraconstitucional. Esse fenômeno se chama desconstitucionalização. A desconstitucionalização não ocorre automaticamente, tá bem? Ela só ocorre se a nova Constituição permitir isso expressamente. Caso haja essa autorização na nova Constituição, aí a Constituição anterior pode continuar em vigor com status de lei infraconstitucional e, obviamente, naquilo que não contrarie a nova Constituição. Gente, como eu já disse em outros vídeos, o meu próximo livro vai ser sobre direito constitucional, mas não vai ser uma doutrina tradicional, vai ser algo bem à minha cara e bem do meu jeito. Simples, fácil de entender, bem direto ao ponto, do jeitinho como você já conhece. Eu já estou escrevendo esse livro e eu quero que fique pronto o quanto antes para poder te ajudar a estudar o mais rápido possível, tá bem? Quando ele estiver pronto, ele vai estar à venda no meu site. E, aliás, se você não conhece o meu site, te convido a conhecer. É sempre um prazer estar aqui na sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e um comentário, porque isso me ajuda muito. Te desejo bons estudos para alcançar todos os seus sonhos. Até!